Olá! O programa Futurice do Ministério da Educação, voltado para as universidades federais, é tema de um ciclo de audiências públicas no Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, autor de requerimento para a realização dos debates. Seja bem-vindo, senador. Obrigada Renata, pela presença. Eu é que agradeço a você mais uma vez em poder dar-nos a condição de trazer à baila um assunto tão delicado, controverso, e que ainda não ganhou as repercussões devidas, até porque a pauta no Congresso é uma pauta voltada para outros assuntos, entre os quais a reforma da Previdência. Mas esse programa que está sendo proposto pelo Ministério da Educação é muito delicado, requer, como temos posto a atenção, tanto verdade é, e você menciona, um requerimento que nós fizemos para que pudéssemos, em audiência pública, que realizamos na semana passada, e diga-se, foi extremamente prestigiada pela presença de mais de uma dezena e meia de reitores, ex-reitores de universidades federais, de institutos federais, sobre uma abordagem que, repito, ela é extremamente necessária, é candente e é atual. Senadora, a comunidade acadêmica, reitores, associação de dirigentes de instituições de ensino superior, técnicos, eles declaram não ter participado, da elaboração da proposta. A Comissão de Educação está realizando uma série de audiências públicas. Aconteceu já uma delas, mas outras vão acontecer também. O Parlamento pode ser o palco desse debate sobre o futuro, e já que o projeto vai vir para o Parlamento, a promessa é que ele venha em outubro para o Parlamento? É fundamental. Eu tenho absoluta certeza para que tenhamos e venhamos a dar esse tema vazão, repercussão pública. Muitas das vezes o interesse do governo é tornar um assunto que seja um assunto antipático, ou que seja um assunto que ofenda, como a mim me parece, diretamente aos interesses públicos, no caso, às universidades, aos institutos federais. Quanto mais esse assunto não se torne de conhecimento a debate público, para o governo, para o Ministério da Educação, seria conveniente. Para nós, não. Nós queremos tornar esse debate... Mas o governo abriu uma consulta pública para ouvir a sociedade. Mas é aquela consulta pro forma. Ou seja, o debate, todos os reitores, reitoras e reitores, todos aqueles conselhos, sempre mencionaram como item 1, ponto 1, diga-se, em nenhum momento houve da parte deles uma indisposição, uma negação ou uma negativa para discutir a proposta do MEC. Agora, eles não foram chamados na medida da possibilidade de se fazer um debate onde as propostas apresentadas, as ideias apresentadas fossem confrontadas com o pensamento e a convicção dos que fazem as instituições federais de ensino superior e as de formação técnico-tecnológica. Tanto é que numa audiência de quase 4 horas, todos os reitores, de maneira muito equilibrada, eu fiquei muito bem impressionado, primeiro porque trouxe-nos a nós, senadores, detalhamentos que nós não tínhamos e que a sociedade também não tem. Ou seja, a proposta, como ela se encontra de forma bruta do Futurice, assim batizado pelo MEC... Que é uma minuta de projeto, que é uma minuta ainda não é um de um projeto, mas da maneira como ela está, ela alcança e violenta integralmente aquilo que o artigo 207 da Constituição Federal garante às IFs, as instituições federais de ensino superior, que é a sua autonomia, a sua condição de poder reger, a sua condição de poder definir, não apenas curricularmente, pedagogicamente, mas o controle daquilo, a autonomia que era reservada, ou que é reservada ainda hoje, que é algo que custou-nos tanto para essa conquista, pode estar posto ou sob risco. E é isso que nós não gostaríamos, porque se tivermos em detalhamentos minuciosos, você observará que é exatamente isso. Semana passada, não, essa semana, ontem, o próprio ministro Weintraub falava sobre formas de acesso aos novos professores às universidades que aderirem, ou seja, concursos públicos deixarão de existir, e entre outras previsões que são preocupantes ao nosso ver. Senador, eu queria que a gente explicasse essa questão que o senhor fala da ameaça à autonomia, porque o programa teria 3 eixos: gestão, governança e empreendedorismo. E na questão da gestão, entra uma nova
organização, né? As organizações sociais entrariam na gestão das instituições federais de ensino superior, né? Como é que funciona? O que diz no projeto que os reitores consideram que é uma ameaça à autonomia das universidades? Na hora que uma dessas universidades desejar aderir ao programa, você transfere por completo a organizações sociais toda a dimensão de tocar, de gerir as instituições. Você simplesmente torna reitores, conselhos, estruturas atuais como, vamos dizer, metaforicamente, uma rainha da Inglaterra. Você tem a sua presença, mas uma presença meramente protocolar, porque, afinal de contas, seriam ou serão as organizações sociais as responsáveis por estabelecer todos os rumos, todas as diretrizes. Além do mais, o futuro se fala sobre a criação de um fundo. E sobre esse tema também há muitas controvérsias. É mais de um fundo, né, mais senador? De um fundo. O que o senhor está falando é o Fundo Soberano do Conhecimento. E a grande dúvida que nós temos, e a mim me parece, nós poderíamos estar incorrendo com esse altíssimo risco, é que a criação do fundo pode dar ao governo federal, pode dar ao Ministério da Educação a ideia de que não haveria mais necessidade de se transferir os recursos do OGU. Ou seja, não, se tem um fundo, vamos criar condições para que esse fundo possa prover as necessidades das instituições, com isso abre-se a mão dos recursos do OGU, ou seja, dos recursos do governo federal. Ora, se nós quisermos e constituirmos um fundo, que não tenhamos a perda das transferências dos recursos federais. Então, é outro problema que a proposta, a minuta apresentada pelo MEC, apresenta. Uma das questões que foi levantada também por uma das reitoras que participou da audiência é que o patrimônio das instituições seria revertido para esse fundo. Exato. Caso mais à frente, por exemplo, vamos dizer, olha, essa parceria ela não existe mais, as universidades ou as instituições perderiam o seu próprio patrimônio material por força de ter já vinculado a criação e a constituição desse fundo. No caso da Universidade de Brasília, ela foi criada no modelo de Darcy Ribeiro com um patrimônio imobiliário bastante vasto que ajudaria o financiamento da instituição. Exatamente. Né? E na hora em que, em tese, inclusive a reitora Márcia, se eu não estiver equivocado, lembro-me bem, ela disse um grande patrimônio. A mim me parece o maior entre as instituições federais. Esse patrimônio seria deslocado, transferido para a constituição do fundo e se porventura, por um acaso, mais à frente, houvesse o fim de um contrato de adesão entre a universidade, a UNB e uma organização social, a UNB teria perdido o seu patrimônio. Você imagina, é ilógico e incompreensível. Em relação à captação de recursos, o que o projeto apresenta, né, vários reitores consideraram que é um ponto positivo do projeto. Sim, claro. Né? O que mudaria? Não, criar o fundo não tem problema nenhum. Você estimular as doações, até mesmo uma discussão... Aí a gente está falando de outros fundos, né? Porque ele fala do Fundo Soberano, que os reitores se posicionaram contrários, e fundos imobiliários. Né? O grande problema está, Renata, na dúvida que os reitores têm, que as instituições têm, de que o governo esteja a propor essa alternativa, que é defensável, de doadores, de doações, não há dúvidas, inclusive daquilo que é produzido pelas próprias instituições. Existe uma proposta de número 24, proposta de emenda à Constituição na Câmara, que permite e destrava aquilo que é fundamental. Muito do que é produzido, até sob o ponto de vista material, não pode ser aproveitado pelas próprias instituições, não é permitido por lei. A dúvida central é se os governos ou se o governo continuará a remeter e transferir aquilo que é exigível nos dias de hoje. O que nos leva a temer é que a criação desses fundos vai liberar de uma obrigação o governo federal no tocante à manutenção do que é exigível nos dias atuais. O ministro da Educação já se posicionou e disse que as universidades públicas não deixarão de receber recursos orçamentários. Esse compromisso ele é bastante questionável, simplesmente porque o que nós estamos assistindo durante esses primeiros 9 meses de 2019 é uma tentativa de fragilizar as instituições de formação acadêmica.
os contingenciamentos, os bloqueios que estão asfixiando as academias, que estão por asfixiar as instituições federais de formação técnico-tecnológica, mostram exatamente que o governo não tem esse compromisso. Há um descompromisso para consolidar, para fortalecer as instituições numa linha que mais nos parece de preocupação de um debate ideologizado do que propriamente com aquilo que é fundamentalmente a essência de qualquer nação que queira se ver grande, que é o investimento na educação. Me perdoe, eu coloco muitas dúvidas sobre a palavra do Ministério da Educação em relação a esse tema. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba. Obrigada pela atenção e até a próxima.